revelado. O arrepio de um campesino amaldiçoado que fez um pacto sinistro com o diabo. Era uma noite de lua cheia quando Pedro decidiu sair para buscar lenha no mato. O silêncio do campo era perturbador, cortado apenas pelo som de suas botinas arrastando a terra e o farfalhar das folhas secas. Mas naquela noite, um sussurro estranho pairava no ar, como se as árvores estivessem conversando em segredo. Ele parou e, involuntariamente, seu coração acelerou. Um frio percorreu sua espinha. Então, ele ouviu: "Prometa, e a riqueza virá." As palavras eram arrepiantes, como um eco distante do além. Pedro balançou a cabeça. Isso é apenas imaginação, pensou. Mas a realidade pesada da pobreza e a responsabilidade sobre sua esposa e filhos começaram a pesar em seus ombros. O vilarejo, outrora unido, agora estava mergulhado em um ceticismo sombrio. As risadas dos vizinhos eram apenas memórias, e a solidariedade que uma vez floresceu antes se tornara um deserto de desconfiança. Cada dia se tornava mais difícil, e a sombra da miséria parecia uma companheira constante. Por isso, enquanto caminhava, os murmúrios tomaram conta da sua mente. Um pacto sinistro, sua alma em troca de riquezas. Ele ignorou, mas a ideia começou a assoprar sua sanidade, especialmente quando seus filhos acordaram no meio da noite chorando, expulsos dos sonhos por visões obscuras. Enquanto os dias se arrastavam, suas colheitas estavam desmoronando, e o diabo parecia invadir suas noites com promessas de fortuna. A tentação foi crescendo, como um fogo incontrolável, até que na noite fatídica, num impulso desesperado, Pedro se dirigiu a um antigo terreno abandonado, onde os ecos de um ritual sombrio podiam ser sentidos pelo ar denso. Ele invocou as forças das trevas, pronunciando as palavras que não deveria. Um arrepio percorreu seu corpo e uma sombra quase viva se aproximou dele. Nos dias seguintes, um milagre aconteceu. A vida de Pedro se transformou. As frutas amadureciam em abundância, e seus clientes pagavam mais do que ele esperava. Mas a felicidade não durou. Logo sombras surgiram no canto de sua visão, e sussurros sinistros ecoavam em sua casa. Ele não conseguia dormir. Cada choro das crianças se tornava um aviso, um eco de um pacto indesejado. Os vizinhos começaram a se afastar. Olhares desconfiados cruzavam seu caminho. O velho Antônio, que sempre sorrira, agora o observava com um semblante que parecia um aviso. Pedro sentiu a pele arrepiar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada dia que passava, Pedro sentia-se cada vez mais aprisionado na teia que ele mesmo havia tecido. As noites tornaram-se um pesadelo. Sussurros ecoavam em sua mente e as sombras que antes pareciam inofensivas agora eram ameaçadoras. Uma noite, uma figura espectral apareceu à porta, envolvendo o ambiente em um frio insuportável. Você sabe o que fez, Pedro? As palavras eram como garras arranhando sua alma. O desespero tomou conta dele, a realidade e o sobrenatural pareciam se entrelaçar de forma tão próxima que ele já não sabia onde um começava e o outro terminava. E quando tudo parecia ter chegado ao fundo do poço, um grito cortou a noite silenciosa. Um dos seus filhos desaparecera. O que Pedro fez? Ele estava profundamente envolvido em um pesadelo que não tinha fim. Ele teria coragem de desbravar os segredos obscuros do seu vilarejo.
E mais importante, quem realmente poderia ajudar em sua jornada tenebrosa. O medo pulsava dentro dele, e a única certeza era que o sol amanheceria mais uma vez. Mas ele poderia não estar lá para vê-lo. A madrugada chegou pesadamente, e a escuridão parecia ter ganhado vida própria. Pedro olhava para o lugar onde seu filho costumava dormir, as cobertas desarrumadas e a ausência de sua risada preenchendo o ar com uma tristeza agonizante. O desespero pulava em seu peito como um animal enjaulado, e ele se esforçava para manter o controle. O que ele faria agora? Enquanto os primeiros raios de sol se arrastavam pelo céu, ele vestiu-se sem ânimo, seus pés pesando como âncoras. Se o diabo realmente havia cobrado sua parte do pacto, de que adiantava tentar escapar? Ele precisava procurar seu filho, e se isso significasse encarar as sombras que o assombravam, ele faria. Foi até o ponto mais profundo da floresta, onde os murmuradores sentiam-se à vontade. O vento gélido parecia sussurrar seu nome, chamando-o para mais perto do abismo. Com cada passo, uma inquietação tomava conta. As árvores enormes e sombrias pareciam observá-lo, seus galhos se movendo como dedos esqueléticos. Ele ainda está aqui, pensou. O eco dos gritos de sua criança ainda reverberava em sua mente. Após horas vagando, Pedro chegou a uma clareira. No centro, um círculo de pedras formava um altar rudimentar. Lembranças da noite em que invocou as forças das trevas o assaltaram. A música da cerimônia ainda tocava em sua mente, as vozes chamando-o, cada nota como um espinho em seu coração. Ao olhar ao redor, percebia que a clareira estava coberta de flores murchas, um sinal claro da corrupção que ali habitara. Ele precisaria mais do que coragem. Precisava encontrar respostas. Então, implorou ao vazio, sua voz trêmula reverberando: "Se você me ouvir, devolva meu filho." Um silêncio profundo se fez. Ao mesmo tempo, um vento gelado cortou sua pele. Algo se movia entre as árvores. "Você disse que aceitaria as consequências, não disse?" A voz ecoou, suave como seda, mas carregada de um desdém desestruturante. A figura apareceu diante de Pedro, envolta em sombras densas. Era como se o próprio ódio e a ganância tivessem tomado forma humana. "O que você quer, Pedro? Riquezas ou seu filho de volta?" Os olhos da figura brilharam como brasas num incêndio. "Eu estou aqui para salvá-lo", gritou Pedro, a raiva se misturando com o medo. "Se você me levou até aqui, deve me dar uma chance." A sombra sorriu, mas não havia alegria ali, apenas um vazio gelado. "E você tem certeza de que pode pagar o preço?" As palavras foram acompanhadas de um ruído crescente, como se 1000 vozes estivessem decidindo o destino de Pedro naquele instante. O pastor e sua troca de palavras não seriam a única coisa decidida ali. A clareira começava a mudar. As pedras brancas estavam agora envoltas em uma neblina espessa que se erguia do chão, como espíritos clamando por justiça. Pedro olhou em volta e viu que as flores murchas estavam se contorcendo, brotando novamente, mas em cores obscuras. De repente o chão tremeu sob seus pés, e a sombra lançou-se para a frente, agarrando-o com garras invisíveis. "Você tem que decidir o que você realmente deseja." Pedro lutou contra as forças que o mantinham preso, e num último esforço declarou: "Eu quero a verdade, não mais mentiras, não mais escuridão." A resposta ressoou pelos ecos da floresta, e a clareira explodiu em vida, luz e escuridão entrelaçando-se. Foi tudo muito rápido. Um clarão iluminou a cena, e uma dor ardente atingiu seu peito. Ele viu tudo em flash, visões de seu filho, do vilarejo e o que seu pacto realmente havia causado. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a sombra se afastou dele com um grito ensurdecedor. E então, o silêncio retornou. Pedro se viu novamente sozinho, sob a luz do sol, a clareira parecendo completamente diferente.
Não havia sombras, nem sussurros. Mas e seu filho? A verdade que ele tanto buscara começava a se desenhar em sua mente como uma sombra de antecipação. A vida de todos poderia ser mudada, mas em qual preço? De repente, uma mão pequena agarrou sua calça. Ele olhou para baixo e viu o que esperava, mas o que seu coração não desejava. Seu filho, vivo, porém com um olhar vazio e distante. A expressão em seu rosto dizia mais do que palavras poderiam. Em meio à relva, as flores agora dançavam ao vento, e a risada que deveria ser a mais doce estava distante, como um eco perdido no tempo. Pai, você vai nos deixar novamente? As palavras rompem a tensão, e Pedro percebeu que a luta estava longe de terminar. Pedro sentiu seu coração disparar, uma mistura de alívio e horror. Estava ali, seu filho, mas aquele olhar vazio cortava mais do que qualquer lâmina afiada. A clareira agora pulsava ao seu redor, espécies de flores sombrias se movendo como se respirassem, e ele percebeu que a resposta que tanto buscara poderia ser mais aterradora do que a escuridão que tinha enfrentado. Meu filho. Ele se agacha para olhar nos olhos de pequeno Lucas, mas o garoto se afasta como se temesse o próprio pai. O que aconteceu com você? A voz tremia ao tropeçar nas palavras como se cada uma delas carregasse um peso insuportável. Eu estou aqui. Lucas respondeu, mas a voz soava distante e esvaziada. Eu sempre estarei. No fundo da clareira, uma risada ecoava. Não a risada alegre do menino que ele conhecia, mas um som distorcido que fazia seus pelos se arrepiar. Era uma risada cheia de dor, como se as flores ao redor dissessem a verdade que Pedro não queria ouvir. Por que você não me contava? Pedro perguntou, olhando ao redor, agora sentindo a terra iniciar uma dança de sombras em sua própria pele. Ele precisava saber. O pacto havia trazido o filho de volta, mas a que custo? Pai, eles não são como antes. Lucas continuou, e a voz dele se arrastava como a neblina que cobria a clareira. Eu fiz amigos. Eles falam comigo. Quem? O que você está dizendo? A intuição de Pedro o avisava sobre o engano escondido nas palavras do filho. Algo estava possuído, algo que não deveria estar ali. A respiração pesada de Lucas começou a criar tensão na atmosfera. De repente, a figura sombria reapareceu, como uma sombra mais intensa do que antes. Seus olhos agora reluziam com um fogo interno e cada movimento carregava um peso que esmagava a esperança. Pedro viu-se impotente, uma marionete diante de seu destino. Veja como ele se alegra na escuridão, Pedro. Sussurrou a entidade. Seu filho nunca mais será o que era. Não! Pedro gritou. Isso não é apenas uma brincadeira. Ele é meu filho. Mas à medida que as palavras saíam de sua boca, ele sabia que lutava contra um monstro que não poderia ser vencido com gritos. O silêncio se fez novamente, mas era um silêncio pesado, como se até mesmo o vento tivesse morrido. Lucas olhou para o pai com olhos que agora pareciam mais profundos do que o abismo, e a voz dele soou trêmula, mas decidida. Pai, eles esperam por você também. Você não pode ir embora de novo. Eu não sou como eles, gritou Pedro, sua mente girando. Ele sentia uma pressão crescente do lado de fora, uma força sugerindo que tudo poderia mudar, mas a que custo? A sombra aplaudiu, o som estrondando como trovão, e então disse: A verdade tem um preço alto. O que você dará para tê-lo plenamente de volta? Será ele o seu amor ou sua ruína? Pedro entrou em uma espiral de pensamentos. Ele só queria salvar Lucas, mas a escuridão parecia se aprofundar com cada nova resposta. E enquanto seu filho recuava ainda mais, a clareira começou a pulsar como um coração maligno, reabsorvendo cada palavra proferida. Decida, Pedro. O toque da vida ou a ausência da morte. Uma escolha que se repete eternamente.
Sentindo seu próprio corpo titubear diante da escolha que o aguardava, uma estranha calma tomou conta dele. Ele se agachou novamente, olhando para seu filho, e em um instante de clareza, soube que a verdade nunca seria fácil de encarar. Se eu te trouxer de volta por completo, o que aconteceria com você? O que eu estaria perdendo? A pergunta estava na ponta da língua, explosiva, mas no fundo sabia que a resposta poderia ser um terror maior do que já enfrentara. Neste momento de incerteza, o solo sob os pés de Pedro começou a se alterar, formando fissuras que pareciam absorver o próprio tempo. Lucas estendeu a mão, mas agora oferecia não apenas esperança, mas um abismo de revelações. Pai, olhe. O que você encontrará nessas sombras pode ser ainda mais terrível do que você imagina. E ao seguir a mão do filho, Pedro percebeu que a batalha estava apenas começando. O que ele descobriria nas profundezas daquele abismo o conduziria a um destino que jamais poderia ter previsto. Um grito ecoou ao longe, um lamento que estremeceu toda a floresta e que parecia avançar em direção a ele, prometendo arrebentar sua sanidade. O que viria a seguir? O chão agora tremia sob os pés de Pedro, como se a clareira em si estivesse viva, pulsando de um modo grotesco e ameaçador. Cada fissura que surgia lembrava a fúria do abismo que o seu filho mencionara. O eco do grito distante ainda reverberava na memória, trazendo à mente as imagens de um desespero profundo. Pai, você precisa vir com a gente. Lucas estendeu a mão. O medo e a dor em seu olhar desnudavam uma verdade crua. Pedro hesitou. O que havia realmente acontecido com aquele menino? Aquela não era a mesma inocência que ele lembrava, mas havia uma necessidade desesperada na voz de Lucas que o arrastava. Com quem, Lucas? Com seus amigos? A raiva começou a misturar-se com a confusão em seu peito. Quem são eles? O que você se tornou? As flores sombrias ao redor começaram a vibrar, e um murmúrio indistinto preenchia o ar. Assustado, Pedro olhou para elas, percebendo que estavam se agitando, como se tentassem comunicar algo. O som se amplificou, transformando-se em um coro de vozes angustiadas, como almas atormentadas, clamando por libertação. Não escute! Uma voz ressoou em sua mente, a presença da entidade agora intensa e visceral. Eles querem te atrair para a escuridão. A vida que você buscou não é a realidade. Os que aqui estão aprenderam a dançar no terror e a amar a escuridão. Você não é diferente deles. Pedro lutava contra o desejo de acreditar. Ele queria acreditar que Lucas ainda estava lá, escondido sob essa fachada horrenda. Você não é igual a eles, Lucas. Lute contra isso. Eu não vou te deixar nessa maldição. Pai. O rosto do menino contorcia-se em agonia, e Pedro podia ver as lágrimas começando a se formar. Não sou o único. Olhe. Pedro seguiu o olhar de Lucas. No fundo da clareira, sombras começaram a tomar forma, figuras indistintas e distorcidas. As flores agora pareciam se contorcer em uma dança macabra, suas pétalas mais sombrias parecendo se abrir, revelando olhares famintos, sedentos por... O quê? O medo tomou conta de Pedro. A clareira não era um refúgio, mas um labirinto de horrores, e ele estava cercado. Ele não tinha certeza se deveria correr ou se deveria ficar e lutar pelo filho que mal reconhecia mais. E uma dúvida cruel se infiltrava em sua mente. Eu posso fazer isso, Pedro. Posso mostrar como estar com eles é liberdade. A entidade murmurou, seu tom sedutor como veneno ao ouvido. Abrace a verdade. Deixe as correntes da realidade para trás e descubra um novo mundo. Tudo o que seus olhos podem ver é apenas uma fração do que se esconde nas sombras. O próprio ar ficou pesado, como se a clareira estivesse se fechando ao redor dele. Pedro sentiu um puxão na sua mente, uma corrente invisível tentando arrastá-lo para as profundezas da escuridão que tanto temia. Não, eu não vou ceder, ele gritou, mas sua voz parecia pequena,
impotente contra o poder crescente ao seu redor. A figura sombria agora estava bem diante dele, uma risada baixa e cruel ecoando em seu ser. Escolha, Pedro. O que você deseja? Unir-se ao seu filho na luz das trevas ou lutar contra a inevitável verdade? Lucas olhava fixamente para o pai, e nesse instante, Pedro viu por trás da máscara a criança que ele havia perdido, a alegria despreocupada que ele amava. Mas havia algo mais agora, uma escuridão escondida que fazia seu coração gelar. Você quer meu amor? Ou quer entender o que realmente custou tudo isso? O dilema estalou no ar como um trovão. Em um momento de clareza, Pedro percebeu. Ele não estava apenas lutando por Lucas. Ele estava lutando por sua própria alma. E a escolha que tinha que fazer não envolvia apenas seu filho, mas o destino de ambos. E assim, enquanto a sombra dançava ao seu redor, imortalizando os horrores que estavam à espreita, Pedro se viu diante de um abismo, sabendo que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Você está preparado, Pedro? A verdade está prestes a quebrar seu mundo. O que Pedro descobriria a seguir poderia ser a sua salvação ou a sua condenação, e uma última pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para salvar seu filho? O chão continuava a tremer, como se a própria clareira quisesse engolir tudo ao seu redor. O pulso acelerado de Pedro batia nos ouvidos, e ele podia sentir a essência do medo se infiltrando em cada poro da sua pele. As sombras começaram a se formar mais nitidamente. Eram figuras encapuzadas, com rostos borrosos e sorrisos que pareciam paralisados em um eterno riso macabro. A presença da entidade se tornava cada vez mais opressiva, como se quisesse provar a dor de Pedro em um banquete macabro. A voz sussurrante que ecoava em sua mente não seria mais um mero espectro. Era uma prova de que o horror não era apenas real, mas próximo demais para ser ignorado. Pedro, eles estão esperando por você, dizia a voz, tão doce e vilegiada como um pé de fruta podre em uma cesta de maçãs frescas. Venha, junte-se a nós. Você pode ter o que mais ama, se apenas deixar o mundo que conhece. Tudo à sua volta parecia se colorir em tons de cinza e vermelho profundo. Um contraste grotesco com a grama verde que costumava ser vida. As flores, antes agitadas, agora pareciam mais como criaturas disformes, contorcendo-se com expectativa, como se estivessem ansiosas por um sacrifício. Lucas! Pedro gritou, seu coração disparando. O garoto ainda estava ali, mas a aura dele mudara. Ele não era o mesmo filho que Pedro conhecera. Havia uma maldição pairando sobre ele, como uma nuvem escura. Pai, eu estou em dor, mas não é apenas a minha dor. Aqui todos sofremos. Lucas atendeu, a voz do menino aquilo que deveria ser, mas distorcida por um eco fantasmagórico. Se você me seguir, conhecerá a verdade. Qual verdade? Essa escuridão. A raiva encheu Pedro novamente, lutando contra a mistura insuportável de amor e medo. Quem você se tornou? Você é meu filho. A risada da sombra envolveu Pedro como uma corrente. Você ainda não entendeu, Pedro. Ele não é mais só seu. Aqui ele pertence à escuridão, assim como todos nós. Um grito agonizado rasgou o ar. Era um som lamentoso, um choramingar acompanhado pelo eco de vozes perdidas. Pedro teve vontade de correr, mas suas pernas estavam plantadas no solo sombrio, quase como se o chão o aprisionasse. A presença da entidade se tornava mais visceral. Uma sombra espessa que o envolvia, sugando seus pensamentos até cada esperança se tornasse um eco distante. Não, eu não posso fazer isso, desesperou-se. O dilema apertava seu peito como um laço de aço. Escolha! A sombra aclamou, como se estivesse entoando uma melodia macabra. Desce à escuridão, e seu filho será salvo. Não é um pacto, é uma libertação.
Ou lute e tenha certeza de que a dor que você vê em Lucas só crescerá até que seja tudo o que sobra. Ouvindo as palavras sibilantes, Pedro se viu desgastado. Seu coração gritando entre o impulso de proteger Lucas e a vontade de lutar contra a escuridão. Ele percebeu que o amor poderia ser um verdadeiro veneno, uma armadilha que o impelia a um abismo que não tinha volta. Lucas, me diga que você ainda está aí. Pedro gritou, sua voz rasgando a bruma do terror. Mas o que ele obteve em resposta foi um silêncio ensurdecedor. Desesperado, Pedro olhou em volta. As figuras encapuzadas se aproximavam e o coro de almas pesadas, entrelaçadas em um lamento contínuo, invadia sua mente. Elas se moviam como um só, sem rosto, usando seus medos como única essência. O que poderia existir nesse espaço sombrio poderia mudar tudo, até mesmo a essência da vida que conhecia. A escolha estava se aproximando, e um eco de risadas se espalhava, preenchendo a clareira com uma presença de dor infinita. Ele não podia hesitar mais. O tempo não era um aliado nesse jogo cruel. Pedro? A voz de Lucas veio com um tremor, quase inaudível, mas cheia de significado. E por um segundo, os olhos de Pedro se encontraram com os de seu filho, um lampejo familiar no abismo da escuridão. No entanto, antes que pudesse reagir, a clareira inteira pareceu gritar, e uma nova fissura começou a se abrir no chão, profundamente, ameaçando engolir tudo. Lucas, precisamos sair daqui. Mas o chão não era tudo que Pedro deveria temer. Por trás de toda a sombra, algo muito mais sinister despontava, e a única verdade que restava era que a coragem estava muito além do que ele imaginava. O que Pedro encontraria ao olhar para essa nova fenda? Quais horrores ainda estavam para ser revelados? A fissura se alargou com um rugido profundo, como se o próprio interior da terra estivesse gritando para ser libertado. As figuras encapuzadas hesitaram, seu riso diminuindo quase imperceptivelmente, mas a presença sombria que as acompanhava não se abalava, permanecendo firme como um açoite no ar. Pedro, venha. A voz de Lucas tornou-se mais forte, uma mistura de súplica e dor, ecoando através da confusão silenciosa. Eu preciso que você acredite em mim. As sombras pareciam vibrar, como se estivessem ouvindo, aguardando o movimento de Pedro. Ele mordeu o lábio, o gosto metálico da ansiedade tomou conta dele. Lucas era seu filho, mas essa versão dele parecia uma pálida imitação, distorcida. E mesmo assim, uma parte de Pedro se negava a deixá-lo. Você está aqui, ainda é você? Pedro perguntou, suas palavras compressas como se um nó o prendesse. Ele não sabia se era a escuridão ou o amor que o guiava, mas precisava de uma resposta, por mais que isso doesse. Pai, sim, eu estou aqui, Lucas dizia, e sua voz aumentava em intensidade. As figuras encapuzadas pareciam se agitar. A verdade está aqui, temos que ir juntos. Pedro sentiu o chão vibrar sob seus pés e olhou novamente para a fissura. Dentro dela, sombras reptilianas se contorciam, apelando para seu medo mais primitivo. Uma luz fraca emanava de dentro, quase como um convite, e Pedro percebeu que a clareira também estava mudando. A vida se esvaindo, deixando o que antes era belo, uma paisagem desoladora. Pai, não escute os outros. Lucas gritou, suas palavras ecoando em uma nota de desespero. Eles querem te enganchar na escuridão. Os encapuzados pareciam se inclinar para a frente, suas formas predatórias se contorcendo. Era uma apresentação de horror, uma dança grotesca pela alma de Pedro. Ele se perguntou o que eram aquelas figuras. Almas perdidas? Corpos desprovidos de vida? Ou apenas sombras de um passado sombrio? Faça uma escolha, a entidade sussurrou, sua voz permeando a mente de Pedro como um veneno. Dê-se ao poder que está dentro de você. Juntos, vocês serão infindáveis.
O que é a vida sem dor, se a eternidade está ao alcance de suas mãos? Uma sensação de pânico tomou conta dele. O desejo de correr, de escapar daquela clareira maldita, mas as pernas estavam cravadas no chão, como se cada passo para trás fosse um convite ao seu próprio destino. Lucas, não! Ele gritou, chacoalhando a cabeça. Não posso deixar você entrar nessa escuridão. Mas quando olhou de novo para o filho, viu um brilho angustiado nos olhos dele, algo que tinha mais a ver com a morte do que com a vida. O amor que Pedro tinha por Lucas virou um fardo que ele não conseguia carregar, enquanto a fissura aumentava, engolindo o que restava de sua sanidade. Então, um rugido ainda mais profundo emanou da fenda. Algo começou a subir, uma forma monstruosa que parecia uma mistura de tudo que ele mais temia. Pedro sentiu a adrenalina correr como fogo em suas veias. Não havia mais tempo. Pedro! A voz de Lucas era agora um grito desesperado, e as figuras encapuzadas começaram a dançar em torno da fenda, aumentando a intensidade do terror. E foi ali, naquele momento crítico, que Pedro decidiu. Era hora de lutar por seu filho, mas a um custo que ele não podia sequer imaginar. Ele não entraria naquela escuridão, mas a clareira não se importava com suas intenções. O que subia era uma criatura que refletia todo o mal que ele já havia conhecido. E enquanto isso, o chão começava a se dividir, o abismo a se abrir, as almas ao redor se aglomerando como um pesadelo pronto para devorar. O que você fará, Pedro? Ressoou a entidade. Busque a luz ou escolha a escuridão. A escolha é sua. E nesse momento, enquanto as sombras dançavam e o horror se revelava, Pedro sentiu em seu coração que a verdadeira escuridão estava apenas começando a se revelar. O grito desesperado de Lucas ecoou na mente de Pedro, a dor do filho queimando seu coração. As sombras se tornaram uma tempestade furiosa, cada figura encapuzada parecendo mais ameaçadora, como serpentes prestes a atacar. O chão se partia sob seus pés, a fissura se alargava com voracidade, e uma sensação de desespero o envolvia como um manto pesado e úmido. Pai! A voz de Lucas se transformou em um sussurro, tão frágil que quase se perdeu no rugido da criatura que emergia da fenda. Por favor, não olhe para ela. Mas era tarde demais. Pedro já estava hipnotizado pela forma grotesca que se contorcia diante dele. Uma figura que parecia feita de pesadelos, composta de garras, dentes afiados e um olhar que penetrava até a alma. A criatura, uma fusão de suas maiores dores e medos, parecia rir das suas angústias enquanto subia da escuridão. Você não pode escapar do que é seu. A entidade sussurrou, sua voz ressoando como um eco de sua própria mente. Apenas entregue-se ao que sempre desejou, ao que você ama. O caos tomou conta da clareira. As figuras envolviam Pedro como se estivessem o abraçando, mas alto estavam rindo, rindo dele e de sua indecisão. Ele estava prestes a se afogar no desespero. Mas a imagem de Lucas se destacou entre todas aquelas sombras. O garoto ainda estava ali, uma centelha de luz naquele mar de trevas. Não. Pedro disse. Ergueu a mão, tentando afastar a criatura e as sombras. Eu não vou permitir. Com um grito que parecia vir de uma parte mais profunda de seu ser, ele se lançou na direção de Lucas, decidido a tirá-lo daquela terrível realidade. A criatura rosnou, abrindo a boca para revelar fileiras de dentes podres como a noite eterna. O ar pesava como chumbo, fazendo cada movimento parecer um esforço titânico. Eles vão te pegar! Lucas gritou, agora em desespero total. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, refletindo uma luz tênue que parecia estar se apagando. Apenas confie em mim, pai. E nesse instante, o mundo ao redor deles pareceu parar. A fissura dentro da terra pulsava, quase chamando. Pedro olhou para a criatura e a dúvida tomou conta dele.
Ele tinha que escolher entre a luz de Lucas e a escuridão que prometia poder e liberdade de dor. O que você fará, Pedro? Ecoou a voz da entidade, cada palavra batendo como um tambor em sua cabeça. O que você realmente deseja, amar ou conquistar? A resposta estava tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Pedro olhou novamente para Lucas, buscando qualquer vestígio de esperança. Ele percebeu que a luz estava não apenas no filho, mas dentro dele. E foi quando uma lembrança aflorou. Tempos em que o riso de Lucas preenchia a casa. Os duros momentos que venceram juntos. A luz que sempre existiu entre eles. Eu escolho você, Lucas. Pedro declarou, sua determinação crescendo como um fogo no peito. Ele se virou para a criatura, agora percebendo o quão vulnerável ela realmente era. A figura hesitou. Luz e escuridão se chocaram, a clareira iluminada e envolta em trevas ao mesmo tempo. Pedro sentiu a energia fluir através dele, uma força que não poderia ser ignorada. Ele estendeu a mão para Lucas. Venha, meu filho. Mas a resposta que obteve não foi como ele esperava. A fenda tremeu e a criatura gritou de dor e raiva, a escuridão começando a se contrair. Mas algo pior estava acontecendo. As figuras encapuzadas começaram a se dissipar, revelando não só suas formas, mas também os rostos. Eram rostos familiares, amigos, conhecidos que Pedro havia perdido ao longo dos anos. O pânico o invadiu, enquanto os rostos se distorciam em expressões de dor e desespero. Pedro. As vozes murmuravam. O medo tomou conta dele. Ele olhou para Lucas já sem saber o que fazer. A clareira tremia sob seus pés e a fissura parecia pronta para fazer um novo pedido, uma nova oferta. Pai, não podemos desistir, Lucas implorou, os olhos arregalados, a luz de sua alma quase se apagando na escuridão. Então, a pergunta ressoou em sua cabeça como um eco imortal. O que você realmente escolhe, Pedro? A luz ou a escuridão? Sem saber que tipo de pacto estava prestes a fazer, Pedro tinha que decidir. E o tempo estava se esgotando. A tensão crescia como a antecipação de um trovão. Pedro estava no centro da batalha entre o amor e o medo, a luz e a escuridão. A fissura pulsava como um coração sombrio, batendo ao ritmo de seus pensamentos frenéticos. O sorriso inocente de Lucas, que costumava iluminar sua vida, estava se tornando um reflexo de desespero. Pedro precisava agir, mas cada respiração estava carregada de dúvida e pânico. Pai, haja agora. A voz de Lucas era um grito cortante, uma corda esticada ao limite. As sombras que antes dançavam ao redor deles agora pareciam se aproximar como predadores famintos. O olhar de Pedro, fixo na criatura, capturou movimentos grotescos que pareciam tirar proveito de cada fraqueza que ele tinha. Eu escolho a luz. Seus lábios tremiam. A voz era quase um sussurro. Ele queria acreditar nas palavras que proferia, mas uma parte dele aprazia a ideia de conquistar o poder que a escuridão prometia. A entidade reagiu à escolha dele com um rugido estrondoso, que reverberou nos ossos de Pedro. Era como se um vendaval sombrio tivesse desabado sobre eles. Os rostos familiares surgiram de novo, agora mais definidos e mais próximos, tristes e implorativos. Pedro, não! A sua mãe, uma figura que sempre fora sua âncora, exclamou. Você não sabe o que está fazendo. O desespero dela o atingiu como uma onda fria, gelada, e ele quase se deixou levar pela incerteza. Silêncio. A criatura rosnou, e o chão tremeu sob seus pés. Você não tem escolha. Não pode escapar do seu destino. Pedro sentiu a angústia subir pela sua garganta, brutal e sufocante. Os rostos de seus entes queridos se distorciam em dor e desapontamento. Pedro, você nos abandonou. Ecoava a voz de um amigo que havia perdido numa tragédia antiga, a presença dele agora revestida de sombras. Não, não é isso.
Pedro gritou, mas a dor no peito aumentava e a fissura embaixo deles parecia querer engoli-lo. Ele olhou para Lucas, que continuava estendido como um farol na tormenta. Aquela luz ainda estava lá, apesar da escuridão se proliferando ao seu redor. O brilho dos olhos do filho, mesmo ofuscado pelo terror, ainda lhe dava esperança. Eu creio em você, pai. Lucas clamou, a voz firme. Temos que escolher juntos. Você é mais forte do que isso. E nesse momento, Pedro compreendeu. A escolha não era apenas entre luz e escuridão, mas um pacto entre eles. Um ato de fé mútua que ultrapassava qualquer entidade demoníaca ou sombra do passado. Ele precisava exalar aquela luz que encontrara dentro de si e compartilhá-la com Lucas. Ele fechou os olhos e respirou fundo, liberando o peso do desespero. Juntos, Lucas, sempre juntos. Ele abriu os olhos e uma energia nova parecia pulsar entre eles. Com um gesto decidido e firme, ele segurou a mão do filho. As forças malignas ao redor deles começaram a hesitar. O ar se iluminou e uma onda de calor cálido envolveu o ambiente. O que você fez? A criatura gritou, a dor em seu grito se transformando em um uivo feroz. A vulnerabilidade dela estava se mostrando, e Pedro soube que se mantivessem unidos, poderiam enfraquecê-la. Mas a criatura não estava pronta para desistir. Em um último ato de fúria, ela estendeu suas garras, tentando agarrar Lucas. O tempo pareceu se congelar enquanto a sombra a atingia, e um desejo profundo de Pedro para proteger seu filho encheu o ar com uma energia palpável. Não! Ele gritou. Então, uma luz ofuscante explodiu ao redor deles, fazendo com que tudo à sua volta parecesse um borrão. Pedro sentiu o chão se romper sob seus pés. Ele e Lucas foram lançados à escuridão, mas antes de serem engolidos, um brilho intenso e quente atravessou suas almas. Naquele exato momento, Pedro percebeu que a luta estava apenas começando. Ao abrir os olhos, um frio gélido cortante se fazia presente, e ele sentiu que a luz tinha um preço. Ele estava em outro lugar, cercado por uma névoa espessa, e a presença da criatura parecia mais forte. Lucas! Gritou, mas não havia resposta. A névoa estava cheia de sussurros, e agora ele não estava mais sozinho. Ele se lembrou da pergunta que ecoava em sua mente. O que você realmente escolhe, Pedro? Foi então que um novo terror o atingiu. Ele não fora apenas puxado para a escuridão, mas teria que encarar novos desafios, e talvez um novo pacto para resgatar Lucas. Antes que fosse tarde demais. O que mais ele teria que sacrificar para salvá-lo? A névoa densa que envolvia Pedro parecia ganhar vida, serpenteando ao seu redor como uma manifestação palpável do terror que se instalava em seu coração. Ele olhou para os lados, tentando distinguir alguma forma, algum sinal que pudesse guiá-lo de volta ao seu filho. O frio sangrento que cortava a atmosfera não estava apenas nas brumas. Era uma presença que o impregnava até os ossos, fazendo-o sentir-se pequeno e vulnerável diante do que o aguardava. Sussurros se intensificavam, ecos desesperados de almas perdidas que se entrelaçavam nas sombras. Ajuda, ajuda. Falas distorcidas que se confundiam como se pedissem socorro e ao mesmo tempo zombassem de sua fraqueza. A mente de Pedro girava, lutando para focar em qualquer sinal de Lucas. Mas as vozes eram como garras que o raspavam por dentro, buscando suas inseguranças mais profundas. Lucas! Ele chamou novamente, a voz falhando ao sair de sua garganta. A escuridão parecia não ter fim, e cada segundo que passava aumentava a tensão em seu peito. Ele tomou uma decisão que ecoou como um sussurro dentro dele. Eu vou encontrá-lo. Custe o que custar. Pedro avançou, determinado e angustiado, percorrendo a neblina que se tornava cada vez mais espessa. As figuras sombrias começaram a se formar à sua frente. Eram silhuetas que se contorciam, rostos que pareciam lhe chamar,
gritando seu nome em dor e sofrimento. Ele desviou o olhar, lembrando-se do porquê estava ali, da luz que ainda queimava em seu interior. Quando seus olhos se adaptaram à escuridão, uma claridade tênue iluminaram uma outra fissura, semelhante à que os havia sugado anteriormente. Uma luz pulsante emanava de seu interior, como se estivesse ligada ao seu próprio desespero. Eu não posso. Ele hesitou, uma combinação de medo e esperança lhe inundando. Seria este o caminho para a salvação ou outra armadilha da criatura? Uma onda de desespero tomou conta dele, quando uma voz sussurrou em seu ouvido, doce e sedosa, mas repleta de veneno. A escuridão sempre se alimenta da esperança, Pedro. Você nunca poderá salvar seu filho, se não abrir mão da sua luz. Era a criatura. Seu tom insinuante reverberava em sua mente, tentando corroer sua determinação. Pedro se lembrou de Lucas, da maneira como as mãos pequenas do filho o acalmavam, quando as sombras pareciam ameaçadoras. Eu não vou deixar que você o toque, ele se declarou, tomando um impulso e correndo em direção à fissura, sua luz se intensificando, banindo parte da neblina ao seu redor. Mas lá estava ela, a sombra monstruosa que se apossava de suas memórias e medos. Você não pode fugir de quem você é, Pedro. Aceite sua real natureza e talvez você encontre o que busca. As garras da criatura se ergueram, e Pedro sentiu um frio aterrorizante envolvê-lo, como se 1000 vozes reclamassem sua companhia. A fissura pulsava, chamando, atraindo-o, e ele sabia que precisava entrar, mas não sem antes enfrentar a escuridão que o cercava. Com todo o fôlego que restava, ele gritou, eu sou mais do que suas garras. Minha luz não é uma fraqueza. Com essas palavras ecoando em seu coração, ele se lançou na fissura, na esperança de que a coragem superasse o pavor. A escuridão à sua volta se soltara com um rugido ensurdecedor, enquanto ele se sentia ser puxado mais uma vez. Mas agora era diferente. Ele estava pronto para enfrentar o que quer que estivesse à sua frente, determinado a resgatar Lucas. Assim que atravessou a passagem, a cena mudou de forma abrupta. Pedro se viu em uma sala imensa, ornada com símbolos arcanos e uma estranha luz prateada que emanava de um altar no centro. E sobre o altar, uma pergunta pairava no ar, como um desafio. Você vai sacrificar tudo por ele? O coração de Pedro disparou. Ele olhou ao redor, a pressão da escolha pesando sobre seus ombros. A sombra ainda se aproximava, e ele sabia que cada segundo contava. O que seria capaz de sacrificar para garantir a segurança de Lucas? Com as palavras sacrifício ecoando em sua mente, a verdadeira batalha estava prestes a começar. O ar pesado era como um ladrão de fôlego. Pedro sentia que cada passo o levava para mais perto da escuridão, e a luz prateada do altar lançava sombras traiçoeiras ao seu redor. Enquanto olhava para os símbolos arcanos, a compreensão começou a se formar dentro dele. O que havia aprendido não era apenas um conceito, mas um profundo entendimento da essência de sua própria alma. Ele não estava ali sozinho. Eram suas escolhas, sua coragem e seu amor por Lucas que o levaram até aquele ponto. Sacrifício, murmurou, a palavra ecoando em sua mente. O que seria necessário para salvar seu filho? O velo da escuridão se movia como um espectro em sua consciência, sussurrando tentações, promessas de alívio para a dor que ele sentia. Você pode ter o que deseja. A voz da criatura ressoou nas paredes como um aviso que pressagia um perigo iminente. Apenas me entregue sua luz e Lucas será poupado. Pedro tremia. O medo apertava seu coração como um laço. Seria capaz de sacrificar sua própria essência? Gastar o que restava de sua força vital por um filho que já estava emaranhado com as sombras? Não. Ele respondeu desafiando a escuridão. Lucas é meu filho, e eu não o deixarei. As figuras sombrias começaram a rir,
suas risadas agudas e cruéis reverberando entre as paredes. Você não tem ideia do que está falando, Pedro. Em breve, sua determinação se transformará em desespero. E nesse momento, tudo ao redor pareceu escapar do seu controle. Luz e trevas se chocaram, em um espetáculo horrendo e sublime. O altar pulsava, e Pedro viu que cada símbolo emanava uma energia acentuada que poderia destruir tudo à sua volta. Ele sentiu sua coragem tremer, mas a luz de Lucas, seu risinho, suas pequenas mãos segurando as dele, lhe fornecia um fio de esperança. "Eu não sou como você!" gritou, elevando a voz ao limite. A criatura hesitou, um brilho de raiva cruzando suas formas distorcidas. "Eu escolho a vida, escolho meu filho." A criatura rugiu, um som que uniu a dor e o ódio em um só grito. As sombras se agitaram, como se estivessem contidas em um furacão prestes a explodir. Mas algo dentro de Pedro começou a mudar também. Sua luz interior, uma centelha de determinação, começou a brilhar com intensidade. Ele percebeu que a verdadeira força não vinha de se conformar com o poder da escuridão, mas da escolha consciente de lutar pelo amor. "Eu sacrificarei o que for necessário, mas não a verdade que existe entre nós", ele declarou, as palavras saindo como um grito de batalha. A luz não se apaga facilmente. Pedro sentiu a energia vibrar ao seu redor, cada símbolo do altar começando a brilhar em resposta à sua determinação. E naquele momento, Lucas apareceu diante dele, a luz em seus olhos tão clara quanto o dia. O coração de Pedro estremeceu. "Pai, venha até mim." "Lucas!" Ele correu em direção ao filho, as sombras ao redor tentando agarrá-lo, mas ele se movia com a velocidade do amor. As garras se inclinavam, mas a luz que emanava de dentro dele era como um escudo, repelindo as trevas. "Você não pode." A sombra ressoou, agora com um tom de pânico. "Eu não permitirei que você escape." Mas Pedro não hesitou. Ele puxou Lucas para perto, envolvendo-o em um abraço apertado, sentindo a energia dele se entrelaçar. O calor subiu em seus corpos e Pedro gritou: "Eu sou luz e nunca vou deixá-lo." Ao fazer isso, ele percebeu que a verdade do amor era a maior força que poderia conhecer. Uma onda de energia brilhou, vibrante e pulsante, e tanto o altar quanto as sombras começaram a se contorcer em um balé de luz e escuridão. Uma explosão de poder que parecia quebrar a barreira entre mundos. A clareira tremeu. Tudo começou a se dissipar. As paredes da escuridão estouraram em um clarão de luz, revelando uma clareira icônica que uma vez conhecera. Repleta de vida, flores vibrantes e o aroma do campo se infiltrando nas estranhas memórias de horror. "Eles não podem nos separar", sussurrou Lucas, finalmente libertado do estado nebuloso. "Eu estava perdido, mas agora estamos juntos." Pedro olhou para o filho aliviado. As figuras sombrias, agora impotentes, começaram a se desfazer em fragmentos, suas risadas transformando-se em gritos de desespero. O cerco se quebrava, e a luz envolvia Pedro como uma segunda pele, livre da influência das trevas. "Me leva para casa", Pedro disse, e mantendo a mão de Lucas firmemente entrelaçada, marcharam em direção à clareira, ao que eles sempre foram, ao lar que existia na luz. E enquanto cruzavam a linha tênue entre a escuridão e a luz, um eco sussurrou em seus ouvidos: "O amor é o maior sacrifício e o maior poder." A sombra se desfez, mas o peso do que enfrentaram ainda permanecia em seus corações. A jornada de volta à vida estava apenas começando, mas agora, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. Mas Pedro sabia que a escuridão sempre estaria à espreita. Ele olhou para Lucas, sentindo a responsabilidade crescer, um lembrete constante de que a luta nunca terminaria. Mas a verdadeira força estava na luz que compartilhavam. Era um novo amanhecer, mas a batalha em seus corações ainda pulsava como uma saudade. E assim,
A história de amor e sacrifício continuou, não como um final, mas como uma nova jornada. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas de terror que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final. E por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A verdadeira escuridão do terror só pertence a quem se atreve a enfrentar. Não espere nem mais um segundo.